Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem pessoal, 0 hora, cá vamos nós, Flamengo contra Bahia, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o segundo contra o quarto colocado da tabela classificativa da Série A, onde encontramos aqui o Flamengo, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, marcou 13 golos e sofreu 3, vai enfrentar o Bahia, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcou 7 golos e sofreu 3 também. E em confrontos diretos o Flamengo venceu todos eles. O mais recente foi no dia 30 de 9, creio que seja outubro, novembro, dezembro, dia 30 de 9, que é de outubro do ano passado, 2023. E em dados complementares a gente vê um Flamengo que venceu 3 dos últimos 6 jogos em que participou. Flamengo venceu 12 dos últimos 14 jogos que fez em casa e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Bahia ganhou, empatou 13 dos últimos 14 jogos. Teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. E em confrontos diretos, o Flamengo venceu 7 dos últimos 7 jogos que teve contra o Bahia. Flamengo venceu todos os 5 jogos que fez contra o Bahia em casa. Teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos em que essas duas equipes se encontraram. E Flamengo marcou primeiro em 6 dos últimos 6 jogos. Flamengo venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, Flamengo ganhou empate, vinha muito a calhar, mas a gente vai ficar em menos 3.75 e desta feita pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1 hora em ponto, temos a Argentina, primeiro do ranking da FIFA, contra Canadá, que ocupa o 49º lugar do ranking da FIFA, primeira rodada do grupo A, ou seja, abertura da Copa América, onde vemos então aqui uma Argentina que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empate, 0 derrota, marcou 10 golos e sofreu 2. Vai enfrentar o Canadá, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 6 golos e sofreu 8. E em confrontos diretos tivemos apenas um. A Argentina levou a melhor. Em dados complementares a gente vê uma Argentina que venceu 12 dos últimos 13 jogos e um Canadá que teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos e Canadá marcou primeiro em 4 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Argentina ganhou ou empata. O primeiro número do nosso ID é o número 7, o segundo é o número 1 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1 hora e 30, Palmeiras contra Bragantino. Estamos aqui 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde encontramos o 5º contra o 8º colocado da tabela classificativa da Série A do Brasil, onde vemos o Palmeiras que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcou 8 golos e sofreu apenas 1. Vai enfrentar o RB Bragantino, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 9 golos e sofreu 4. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Palmeiras, 2 empates e 1 vitória para o RB Bragantino. Ao passo que
Nos dados complementares, vemos um Palmeiras que venceu 5 dos últimos 6 jogos. Palmeiras marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos e teve mais de 2 gols e meio em casa em 6 dos últimos 8 jogos, ao passo que o Bragantino venceu 3 dos últimos 4, marcou primeiro em 6 dos últimos 7, teve menos de 2 gols e meio fora de casa em 4 dos últimos 4. E em confrontos diretos, o Palmeiras venceu 3 dos últimos 4 jogos que fez em casa contra o Bragantino. Palmeiras ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos que fez contra o Bragantino e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. E o Palmeiras marcou primeiro em 6 dos últimos 4 jogos, 6 dos últimos 7 jogos que fez contra o Bragantino. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Palmeiras ganha ou empata. O terceiro número do nosso ID também é o número 1. E desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14 horas temos Eslovênia contra Ucrânia. É o 48º contra o 22º colocado da tabela classificativa do ranking da FIFA. Segunda rodada do grupo E. Encontramos o segundo contra o último colocado, que é a Ucrânia. Ainda não venceu. A Eslovênia vem com uma derrota, uma vitória, perdão, uma vitória no Euro, mas no total dos últimos 5 jogos ele teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 10 gols e sofreu 6. Vai enfrentar a Ucrânia, que vem com o histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 6. E em confrontos diretos, a Eslovênia ganhou 2 vezes, teve um empate. E a Ucrânia venceu 2 vezes, assim estamos certo. Dados complementares, a Eslovênia ganhou, empatou 4 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. A Eslovênia sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já a Ucrânia venceu 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. E a Ucrânia sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, a Ucrânia ganhou e empatou 3 dos últimos 4 jogos, segundo os dados complementares. Então, para essa partida, a gente ainda se vai ficar com menos 4.25 nesta partida. O nosso quarto número do ID é o número 6. E desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos Polónia contra a Austrália, 28º contra o 25º colocado do ranking da FIFA. Segunda rodada do grupo D é o 4º contra o 3º colocado do grupo, onde vemos uma Polónia que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 8 golos e sofreu 5. Vai enfrentar a Áustria, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 8 golos e sofreu 5. Em confrontos diretos tivemos aqui uma vitória para a Polónia e um empate. Vamos aos dados complementares para termos uma visão mais clara desses jogos, onde vemos uma Polónia que ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8. Polónia marcou primeiro em 3 dos últimos 4, Polónia venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, ao passo que a Áustria venceu 6 dos últimos 7, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. A Áustria marcou primeiro em 6 dos últimos 7 e a Áustria venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1.75. O quinto número do nosso ID é o número 4. Desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas, Holanda contra a França. É o 7º contra o 2º do ranking da FIFA. Segunda rodada do grupo D, primeiro contra o 2º colocado, ainda está equilibrado no grupo D. Vemos aqui uma Holanda que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, marcou 11 gols e sofreu 3, vai enfrentar a França, uma das favoritas, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 21 golos e sofreu 3. Em confrontos diretos tivemos uma vitória para a Holanda, 4 vitórias para a França e 0 empate. Em dados complementares encontramos aqui
a informação de que a Holanda venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 12 dos últimos 14. A Holanda marcou primeiro em 5 dos últimos 5 jogos e a Holanda venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. A França ganhou e empatou 14 dos últimos 16, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7. França venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. E em confrontos diretos, a França venceu 7 dos últimos 8 jogos que teve contra a Holanda. Mais de 2 gols e meio teve em 4 dos últimos 5 jogos. A França marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos que fez contra a Holanda. E a França venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos também que fez contra a Holanda. Então, para essa partida, a gente vai fechar com França ganha ou empata. O sexto número do nosso ID é o número 8. E desta feita a gente vai partir em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 21 de junho de 2024. Não se esqueça, porque a gente nunca vai deixar você esquecer, a gente vai pedir sempre, deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito a vencer aqui no YouTube. A gente vence nas fichas e vence muito também quando os nossos vídeos têm um determinado número de visualizações e um determinado número de like, porque assim sentimos que vocês ali do outro lado estão a apreciar o nosso trabalho. E se tiver alguma coisa que não estiver de agrado para vocês, não hesite, deixe nos comentários onde a gente está a falhar para que a gente possa melhorar, porque esse canal é criado, feito a pensar em ti e para ti. Muito bem, para o nosso dia 21 temos aqui a 0 hora Flamengo contra Bahia e 0 horas. Ficamos com menos 5 golos nessa partida. Não precisamos de 5 golos nesse jogo. Por favor, Flamengo, trabalhem ali em colaboração com a gente. 1 hora em ponto temos a Argentina contra o Canadá. A Argentina ganha ou empata no primeiro tempo. 1 hora e 30 temos Palmeiras contra Bragantino. Palmeiras ganha ou empata também no primeiro tempo. E às 20 horas temos Países Baixos contra França, onde a gente vai ficar também com França ganha ou empata no primeiro tempo. O nosso último número do ID é o número 0. Não se esqueça de deixar o seu like. Amanhã às 15 horas vemos-nos de novo, porque a gente trabalha por você e para você. E que a sorte esteja e continue conosco. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.